Olá pessoal, bom dia para todos vocês que estão me acompanhando nesse momento aqui pelo meu Instagram. Eu quero aqui dizer uma coisa muito forte nessa manhã de sexta-feira, esse dia 30 de agosto. Muitas pessoas dizem que agosto é um mês de desgosto, mas eu quero dizer para você que todos os meses, de todos os anos, para a nossa vida é um mês de oportunidades, de vitória e oportunidades de nós trilharmos uma jornada feliz. Eu quero aqui liberar uma palavra especial nessa manhã de sexta-feira, até porque Deus tem colocado no meu coração coisas extraordinárias para a minha vida, para a minha casa, e eu quero compartilhar isso com você rapidamente. Para você que me assiste nesse momento, eu vou estar fazendo essas lives, vou estar fazendo esse momento de palavra todas as manhãs aqui pelo meu Instagram, também pelo Face, e principalmente no meu canal no YouTube, que eu vou estar trazendo palavras e instruções divinas da parte de todos os dias, ou seja, todas as vezes que o profeta ia na sua cidade, ela trazia o profeta para sua casa. E aí a Bíblia nos ensina, queridos, que essa mulher, ela conversa com seu marido e eles constroem um quarto. E aí esse quarto ele é construído e o profeta, todas as vezes que passava novamente por ali, ele se hospedava naquela casa. Só que ela tinha um sonho e que o profeta não sabia. Mas Deus revelou para aquele profeta. A Bíblia diz que ela, do nada, ela recebeu a palavra do profeta, a instrução do profeta dizendo, ainda esse ano, ainda daqui completar um ano, você vai receber, você vai estar segurando um filho. Quando nós entendemos essa realidade, quando nós compreendemos o agir de Deus na nossa vida, nós também vamos compreender o tempo que Deus tem para a nossa história. Essa mulher, ela não tinha contado para ninguém, mas Deus sabia o seu sonho. Ou seja, qual a sua necessidade hoje? O que você precisa hoje? O que você está necessitando hoje? Qual é o teu projeto hoje? Assim como Deus usou o profeta para aquela mulher, para realizar um sonho que ela tinha dentro do seu coração, assim mesmo é Deus nessa manhã de sexta-feira para a sua vida, para a sua direção, para a sua casa, para a sua família. Teve uma certa vez, antes de eu e minha esposa, você está vendo aqui o quadro aqui em cima, nós tivemos a oportunidade de ir a Jerusalém. Deus nos levou a Israel, Deus nos levou a essa terra linda, maravilhosa. Mas quando eu li pela primeira vez a passagem também do livro de 2 Reis, capítulo 2, que fala a respeito do profeta Eliseu, que chegou na região de Jericó, e nessa região a Bíblia diz que ele encontra uma fonte, e essa fonte era amarga. Essa fonte, ela dava acesso à água a toda aquela região, só que ela infelizmente era amarga. E aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu pede um pires e um sal, e ele lança o sal sobre essa fonte. E a Bíblia diz que a partir daquele momento a água passou a ser doce até o dia de hoje. Eu li pela primeira vez essa passagem da Bíblia em 1997, era novo convertido, aceitei Jesus nesse período da minha vida, mas eu fiz uma oração a Deus dizendo, Senhor, se está escrito até o dia de hoje, então me leva lá para eu beber dessa água. 14 anos se passaram e eu fazendo essa oração. Escute uma coisa, Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele, o kairós dele, ou seja, o tempo que ele tem para mim, para você, é muito maior e é muito melhor do que nós imaginamos. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele diz assim, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, mas os meus pensamentos são para vós, os meus caminhos são para vós, porque eles são mais altos do que tudo, tá certo? Assim como a chuva desce do céu e rega a terra e para lá não volta, assim é a minha palavra, ela não voltará vazia. Essa é uma palavra divina e uma instrução de Deus no livro de Isaías. Aí voltando para 2 Reis, eu orei a Deus e eu fiz 14 anos essa oração. E Deus me deu essa graça de ir a Israel, de estar em Jerusalém, sem nenhum tipo de um recurso, vamos dizer assim. Muita gente acha que é um recurso altíssimo, mas se você crer, se você acreditar, Deus ele tem possibilidade sim de fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém? Apóstolo Paulo ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele nos ensina uma verdade. Ele diz com toda a convicção da sua vida, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Essa aqui é uma palavra que não é minha, não é uma palavra de um homem qualquer, é uma palavra de um homem que conheceu ao Senhor intimamente e realizou grandes proezas, ou seja, pelo nome do Senhor Jesus. Amém?
Então, para eu concluir aqui, dizendo aqui para você, Deus nos levou. Só, queridos, que eu tinha esquecido depois, eu orei 14 anos, e passou mais um período, um tempo, um pouco, e Deus me surpreendeu todas as vezes que eu olho para esse quadro. Eu não lembro só apenas que eu fui em Jerusalém. Eu oro para esse quadro e digo, eu vou voltar de novo, eu vou andar de novo nessas ruas, eu vou... Aí muita gente diz, mas tem guerra, tem tudo mais. Olha, queridos, não coloque limites nos seus sonhos. Não seja um limitador dos seus sonhos. A Bíblia diz que o Senhor diz que no nome dele faremos coisas maiores. Ou seja, não é só milagre, mas é alcançar aquilo que nós nunca imaginamos pelo seu nome. Tudo é pelo nome de Cristo, tudo é pelo nome de Jesus, tudo é pelo nome do Eterno, aquele que salvou, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem todo o poder de manifestar a sua graça, de manifestar a sua glória. Amém? Então eu não tenho somente essa experiência, eu tenho várias experiências em 27 anos caminhando com Jesus, em 27 anos vendo a glória de Deus, em 27 anos buscando o Senhor, 24 anos como pastor auxiliar, como pastor dirigente, como pastor presidente de igreja. Ou seja, temos uma jornada e nessa jornada nós alcançamos experiências. E finalizando, estávamos em Jericó, em Jerusalém, mas eu não me lembrava mais. Eu não me lembrava mais do pedido, até porque nós, seres humanos, nós somos assim, nós somos falhos, mas o Senhor jamais vai falhar por nós, em nós, tá certo? Nunca Ele vai falhar conosco. Então eu quero direcionar essa palavra para você. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O que você está pedindo? O que você está clamando a Deus? Como você está pedindo? Você está reivindicando? Reivindique as promessas do Senhor. Sabe qual é uma das grandes ferramentas que eu e você podemos ter para alcançar nossos sonhos? Reivindique as promessas nas Escrituras Sagradas. Reivindicar as promessas das Escrituras Sagradas é ter oportunidade daquele que é todo poderoso de manifestar sua glória. Eu quero dizer para você aqui que não é só esse milagre ou essa bênção que Deus fez na minha vida, manifestação de milagre, de cura, de situações de saúde dentro da minha casa, palavras negativas que vieram em direção à minha filha quando antes de nascer, dizendo que ela ia nascer cega, surda e muda, ou aleijada ou defeituosa, pelo fato de uma rubéola avançada, quando a minha esposa estava grávida. Muitas pessoas disseram, até os médicos falaram, mas nós entramos no nosso quarto, na época, antes dela nascer, no ano de 1999, no final, na metade do ano de 1999, e nós oramos ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu não és um oleiro que faz um vaso incompleto, Tu não és um oleiro que faz um vaso defeituoso, um vaso rachado. Tu és o oleiro que quando faz um vaso, faz ele perfeito. E detalhe, mesmo que o vaso ele rache, mas o Senhor tem poder de quebrar novamente o vaso e fazer um vaso novo e um vaso melhor. Nós entramos no nosso quarto e por 6 meses oramos ao Senhor antes dela nascer. E hoje a nossa filha tem 24 anos, ela serve ao Senhor desde criança, cresceu dentro da igreja, uma empresária, é serva de Deus, busca o Senhor, faz a obra de Deus, louva o Senhor. Ou seja, Deus ele muda o destino daquele que crê, ele muda o destino daquele que acredita. E é essa palavra que eu trago para você nessa manhã de sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, porque eu creio que Ele é poderoso para também mudar a sua história. Então nós estávamos ali em Jericó para almoçar no terceiro dia da nossa caravana, no terceiro dia, e nós chegamos lá, eu não me lembrava mais, e quando nós descemos do ônibus, uma outra caravana, é um breve testemunho, parou um guia brasileiro e disse, agora eu vou levar vocês em uma fonte que antes era amarga, mas o profeta lançou sal, e essa fonte passou a ser doce até o dia de hoje. E naquele momento, Deus me fez lembrar e Deus me fez trazer à memória todas as orações e pedidos. Deus me fez vir à memória todas as palavras negativas que vinham em minha direção, dizendo que eu nunca iria a Jerusalém, que eu nunca iria beber dessa água. Escute, o diabo sempre vai tentar levantar situações para tentar roubar a sua fé, enfraquecer a sua fé, tentar tirar o seu foco do seu objetivo, tentar tirar você da situação, do momento em que você está trilhando de sucesso. Ou seja, para que uma bênção chegue até você, e muitas das vezes vem primeiro a prova, vem primeiro o teste. Então você tem que mostrar para o seu inimigo
que você tem um Deus de poder, que você tem um Deus de força, que você tem um Deus de vitória. E naquele momento Deus me trouxe à memória que eu orava por 14 anos dizendo, eu vou beber dessa água. E Deus me levou na fonte de Eliseu, na fonte de Eliseu, claro, em Jericó, e nós bebemos da água. E aí todas as vezes que hoje, já passaram-se quase 7 anos que eu bebi dessa água, e até hoje eu digo para Deus em minha oração, Senhor, eu reivindico as tuas promessas. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer ter vitória na sua casa? Você quer ter vitória na sua geração futura? Então, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de intimidade com o Eterno, se você acredita que Ele é poderoso e todos os dias você é grato por aquilo que Ele faz na sua história, se prepare, porque o extraordinário de Deus vai acontecer ainda esse ano de 2024. Entenda uma coisa, se você quer que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, aprenda a reivindicar essas promessas. Aprenda a chegar com Deus e assim, mas está escrito, Senhor. Entenda que quando lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, o nosso Cristo, foi tentado por Satanás no deserto, qual foi a arma que Jesus utilizou? A palavra. O diabo disse, és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe de onde Jesus tirou esse versículo? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Jesus, ele confrontou o diabo, os pensamentos negativos, as palavras negativas, as adversidades que vinham contra ele com a palavra. Se você quer ter vitória na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, espiritual, na sua vida em geral, profissional, use a palavra. Mesmo que você diga, Senhor, eu quero uma porta de emprego, só tem essa vaga, eu vou entrar. Se é Deus que está abrindo essa porta, eu vou entrar, e lá dentro eu vou crescer, lá dentro eu vou prosperar, lá dentro eu vou ser um canal de bênção. Ou seja, Deus, ele quer que nós cristãos, nós filhos deles, venham entender quem somos. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós já somos mais do que vencedores nas regiões celestiais. Você que me assiste, você já é mais do que vencedor ou vencedora nas regiões celestiais. E aqui no físico, a Bíblia nos ensina que no mundo espiritual eu já sou. Então o que eu tenho que fazer? Chamar a existência do mundo espiritual para o físico, aqui para a terra. Eu não nasci para sofrer, você não nasceu para sofrer. Nós não nascemos para sofrer, para passar adversidade, para passar dificuldade, para passar luta, para passar problema. Eu não nasci para isso, mas as minhas decisões me levam muitas das vezes a essas situações. Deus não intervém porque o livre-arbítrio está em nós, não está com Ele. Mas mesmo errando que somos ser humano, Deus, ele é poderoso para mudar a nossa rota e nos levar para o propósito novamente. Mas entenda, para eu concluir esse vídeo, entenda que você precisa aprender a reivindicar. É saúde na sua vida? A Bíblia diz que é no nome dele, no meu nome farão coisas maiores do que eu. Jesus falou para os discípulos. Interessante que é uma passagem também interessante na Bíblia, que quando Mateus capítulo 8, no versículo 20, diz que foi a primeira experiência dos discípulos de Jesus dentro do barco. Interessante, Jesus estava dormindo no barco. E aí a Bíblia nos ensina que essa experiência veio como um confronto na alma deles, porque eles não tinham não tinham passado nenhum momento como esse. Eles não tinham tido uma experiência de adversidade na vida deles. Interessante, Jesus levou eles para o meio do mar da Galileia. Eles eram pescadores experientes. Escute, homens experientes daquilo que trabalhavam todos os dias. Jesus estava no barco, e aí veio o vento contrário, veio a tempestade, as ondas que a ponto de ir a pique o barco. E a Bíblia diz que aqueles pescadores se apavoraram. E o que eles fizeram? Eles correram para chamar Jesus. Jesus acorda e diz assim, ó homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, para eu concluir, para você, escute. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer ter bênção na sua história? Você quer ter sucesso na sua vida, na sua casa, na sua família? Primeiro, tenha intimidade com Deus. Intimidade que significa reconhecê-lo como ele é por dentro, não conhecê-lo somente por fora. Assim como as pessoas diziam para o profeta Elias, né? Assim como Jó, melhor dizendo, assim como Jó falou para Deus no capítulo 42 de Jó, ele diz assim, antes eu conhecia a Deus só por ouvir falar, mas hoje eu o conheço face a face. A experiência nos traz
né, resultados positivos em nossa vida e nos tornamos um canal de bênção para muitas pessoas que vão estar passando por situações também na frente. Quem sabe você que me assiste nesse momento, quem sabe você que está nessa hora junto comigo, nessa manhã de sexta-feira. Eu quero dizer que todos os dias eu vou estar fazendo essa live. Todos os dias eu vou estar fazendo uma live com uma palavra profética na sua direção aqui pelo Instagram, aqui no meu canal no YouTube, no meu Facebook. Eu tenho certeza de que Deus vai abençoar você. E a Bíblia finalizando, Deus nos levou lá. Nós bebemos da água, Deus fez milagres. Então, creia, acredite, tenha fé, aumente a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te prospere, que o Senhor vá diante de você, que o Senhor te dê vitória nesse ano de 2024, que os anos que virão ainda no futuro, que não pertencem a nós, mas pertencem a Ele, que Ele nos guarde e que Ele nos dê saúde, que Ele nos dê força, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê vitória, que a nossa casa seja guardada pela mão do Todo-Poderoso, aquele que é Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Para mim é uma grande honra poder estar aqui liberando uma palavra de destino na sua direção. Voe, tenha coragem, acredite, você nasceu para vencer, você e sua casa são uma bênção. Que Deus te abençoe. Deixe o seu pedido de oração, se assim você quiser. Se você sentir no coração de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, as outras pessoas que vão estar, com certeza enviando depois o seu pedido, que Deus vai abençoar você aqui nesse exato momento, para a glória do Senhor. Hoje começa um grande chamado, hoje começa um grande ministério. Essa é a primeira live de muitas outras que virão, tá certo? E detalhe, eu vou estar realizando agora recente, no meu canal no YouTube, eu vou estar realizando o meu podcast. E esse podcast ele vai estar trazendo algumas áreas que é empreendedorismo, mobilidade urbana e área financeira, ou seja, planejamento financeiro, planejamento estratégico. É a oportunidade de você, até porque eu estou nesse caminho, nessa jornada, e que Deus venha abençoar a sua vida para a glória do Senhor Jesus, tá certo? Se você deseja conhecer mais o meu trabalho, eu sou pastor Cristóvão Dias, eu tenho 2 e-books, que é o Guia Completo de Planejamento Financeiro, que também o outro é como criar um plano sólido para o futuro. Isso aí são ferramentas de linguagem financeira para mudarmos a nossa finança, até porque nem oração, nem jejum, nem propósito vai mudar a nossa vida financeira. A única coisa que muda a nossa vida financeira é planejamento. Primeiro, fidelidade como cristão em Deus. Depois, planejamento financeiro, ou seja, educação financeira. Se não tiver isso, mesmo dizimando, mesmo ofertando, mesmo levando, trazendo de coração, e não tiver planejamento aqui na terra, não vai para frente. Então, vamos crescer junto, tá certo? Que Deus abençoe, fica na graça do Senhor Jesus. Beijo no coração, que Deus te abençoe e prospere. Shalom, shalom, graça e paz.